Boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo Guerra, superintendente executivo da Central Nacional Unimed. Agradeço a participação de todos nesse encontro. Temos realizado uma série de eventos online sobre diferentes assuntos, pois sabemos da importância da informação nesse momento e da troca de experiências. O tema de hoje, retomada das operações pós-Covid-19, vai ao encontro de nosso próximo desafio. Com um futuro mais incerto do que o rotineiro, precisamos nos preparar para o retorno de nossas atividades presenciais. Ainda sem saber quando isso vai acontecer, mas já conscientes de que as mudanças serão grandes, por isso, convidamos nossa Superintendente de Estratégia, Governança e Risco, Simone Xavier, para apresentar um pouco do cenário atual e as perspectivas além da presença do nosso presidente, Dr. Alexandre Ruski, que falará para a situação da Central Nacional Unimed. Mais uma vez agradeço a presença de todos e passo a palavra para o doutor Alexandre. Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Mais uma oportunidade que nós da Central Nacional Unimed queremos dividir com o sistema Unimed, queremos dividir com todos, de um assunto que, em algum momento, tem que ser parte das nossas reflexões e das nossas iniciativas, que é a retomada das operações. É claro que nós ainda temos uma série de incertezas a respeito desse tema, né? Toda a sociedade tem uma série de incertezas. Ontem mesmo, quem pôde ver, o Estado de São Paulo fez uma apresentação exatamente com esse tema, retomada no Estado de São Paulo, está lá dividida em várias fases, todas elas com vários condicionantes, etc. E tudo parece que é assim que as coisas vão funcionar, né? Nós vamos retomar dentro de alguns cenários que desenhamos, que nós temos algum grau de confiança em que irá acontecer, mas alguns ainda que podem mudar radicalmente. O fato é que essa pandemia, ela nos obrigou e trouxe a todos nós a necessidade de adotar algumas iniciativas, muitas delas numa velocidade muito grande, para que a gente pudesse ter, de certa forma, um plano de continuidade de negócio, alguns estruturados e certamente a grande maioria dos planos sem nenhum nível de estruturação, mas que estão funcionando, né? As empresas estão operando, as suas capacidades foram modificadas, mas estão funcionando. Esse tempo, com certeza, tem sido um tempo de muitas reflexões, e as reflexões vêm no sentido de como que nós retornamos às nossas atividades. Nós vamos retornar da mesma forma que entramos nesse desafio? Criaram-se até alguns termos aí, né, que estão sendo utilizados, e que eu prefiro fugir desses termos. Eu acho que o importante é a gente refletir definitivamente sobre de que forma nós retomamos as nossas operações, porque progressivamente o mundo vem retomando as suas operações, a sua dinâmica, e é isso que nós queremos discutir aqui. Na Central Nacional, a despeito da gente ter se preparado relativamente, não obviamente para um desastre como esse, mas por alguns desafios muito relevantes. Desde o ano passado, nós construímos na Central Nacional Unimed a estrutura de segurança da informação, elaboramos nosso plano de contingência, plano de continuidade de negócio, já no final do ano passado, apresentado e validado pelo Conselho de Administração. Iniciamos o ano de 2020 construindo uma proposta de trabalho em home office. Já estávamos, né, nos primeiros 3 meses aí, antes do desafio da Covid-19, já trabalhando nesse sentido, fazendo uma primeira etapa, que era a etapa do aculturamento da empresa para essa atividade, e de repente todos tivemos que rapidamente, né, nos colocar numa outra proposta de trabalho, um desafio para nós, um desafio para os nossos colaboradores, um desafio para os nossos clientes, e agora é chegada a hora da gente ir refletindo, mesmo que nós ainda tenhamos um desafio no país em ascensão. A epidemia no país, no Brasil como um todo, ela está ainda em ascensão, nós ainda não temos segurança
de que forma que isso se comportará amanhã, depois da manhã e etc. A gente ainda tem uma expectativa que é uma expectativa muito dura ainda pela frente. Nós já iniciamos uma série de reflexões sobre a retomada. E é isso que nós viemos fazer aqui, dividir com vocês um pouco a estratégia que a Central Nacional adotou. Felizmente, nossa área de governança já vinha, né, cumprindo uma agenda de estruturação desde abril de 2017, e isso permitiu que a gente, mesmo com todo o desafio de uma vida que não é a vida ideal, mas é a vida que nós, nesse momento, estamos enfrentando, poder apresentar para vocês a estratégia que nós estamos adotando, dividir com todos essa estratégia e, obviamente, receber as melhores e as maiores contribuições possíveis para que a gente possa torná-la mais eficiente. Então, eu tenho muito prazer de dividir isso com o sistema Unimed, com aqueles que, nesse momento, estão nos ouvindo. E, para isso, nós teremos a apresentação da Simone Amorim, a nossa superintendente de governança, estratégia e processo, e a Simone é uma profissional que tem toda a qualificação para poder nos dar um norte em relação a esse tema. Então, eu passo a palavra agora à Simone e agradeço já de antemão a presença e a participação de todos. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Como o doutor Alexandre acabou de falar, né, nós vamos aqui compartilhar com vocês, né, as nossas reflexões aqui também, né, no caminhar dessa retomada. É um mundo de incertezas realmente, e a gente, nesse mundo de incertezas, tenta fazer o máximo de pesquisa possível, né, e avaliações possíveis para que essa retomada seja da melhor forma, né, menos desastrosa para todos, e principalmente no que tange à segurança, né, de todos também. E aí, então, eu vim compartilhar com vocês esse conteúdo que nós estamos trabalhando na Central, e só um pouquinho antes de entrar nos nossos planos já e mostrar para vocês nossos planejamentos, eu queria compartilhar um pouquinho também do que nos motivou, né, nossa agenda aqui de tendências também avaliadas, né, nessa pandemia, e depois eu vou entrar aqui um pouquinho no nosso projeto, como que nós estamos fazendo esse projeto de dimensionamento dessa operação remota virtual, e aí então finalizamos aqui para que vocês também possam fazer as reflexões de vocês, dúvidas também. Então, todos estão acompanhando aí na tela, né? Nós estamos aqui, então, apreciando, né, o boom que o coronavírus trouxe para nós, né? Então, foi meio que um Big Bang online aí que ele trouxe nesses últimos 3 meses aí que nós estamos acompanhando bem de perto, né, as transformações que ele vem trazendo para todos nós, pessoas físicas, famílias, empresas, né, e organizações de forma geral, e nós estamos aí nos adequando para nos adaptarmos e para lidar com isso tudo. Então, essa digitalização que a gente está apreciando, que a gente está verificando em todos os aspectos, ela veio numa velocidade que nenhum de nós podia imaginar, né? A gente fazia diversos planos, né, para que a gente pudesse chegar em algum nível de digitalização dentro dos nossos planos, e de uma hora para outra nós precisamos de fazer isso meio que na velocidade da luz mesmo. Então, o Big Bang aqui, que a gente fala Big Bang online, né, ele veio no sentido de digitalizar o que ainda não era, ou pelo menos colocar de forma remota, né? Se está adequado ou não, aí a gente vai conversar, e a gente sabe que muitas das coisas que foram para o mundo remoto, para o mundo virtual, não estão como deveriam estar, mas estão funcionando, estão se adequando. É meio que a gente botou o negócio para andar e foi adequando nesse meio tempo, porque não houve outra alternativa também, né? Então, a lição que fica também disso, né, é que o que a gente até então acreditava, nossas crenças, nossas verdades absolutas foram por terra num piscar de olhos, né? Fazíamos planos e projetos, nós na Central mesmo tinha um grande projeto de trabalho remoto no início do ano, né, na virada do ano, já veio para a pauta da estratégia esse projeto, e nós ali preocupados com todos os preparativos para ele, pensando em tudo, e de repente, né, vocês vão ver aqui, em uma questão de 2 semanas, nós tivemos que fazer tudo o que a gente não tinha
tinha feito nos 3 primeiros meses, ou o que a gente estava se preparando para fazer nos 3 primeiros meses do ano, né? Lógico, se a gente for comparar o que a gente ia fazer com o que nós fizemos, não é exatamente isso, mas nós tivemos que fazer essa operação virar e agora nós estamos fazendo as coisas de forma adequando o que nós viramos, né? Mas é o que a gente fala, né? Se a lição que veio dessa pandemia até agora é que tudo que poderia se mover online, se moveu online. Isso a gente está vendo, né? Bom, então, qual vai ser a nossa reflexão aqui para um mundo pós-coronavírus, né? Todo mundo fala, todo mundo levanta suas expectativas, levanta suas percepções, né? E algumas delas a gente já começa a realmente perceber bem diretamente. Primeiro porque a crise atacou e ataca, né, a base aí da sociedade, porque ela mexe com a saúde das pessoas e das famílias. Então isso realmente não tem jeito de você passar alheio, né? Isso mexe com as estruturas mesmo e a gente tem visto aí o quanto que isso tem impactado no sistema de saúde, no comércio em geral, na economia, no sistema logístico, né, do país e do mundo, no sistema educacional. Nossas crianças de um dia para o outro vieram para casa e algumas instituições já estavam preparadas com plataformas digitais para poder suprir esse momento e outras não estavam, mas de uma forma ou de outra também foi uma reviravolta, né, para o mundo da família, porque as crianças estão em casa compartilhando do dia a dia e a própria rotina da casa mudou totalmente, né? Infraestrutura nem se fala, a gente aprecia e verifica isso, percebe, nossa infraestrutura em termos de país não estava preparada também para isso, né? E aí hoje a gente está no meio de uma reunião, cai a conexão, a gente volta daqui a pouco, porque também nossa infraestrutura de conectividade também não estava preparada para tudo isso, né? E sem falar na saúde mental de todos nós, né? Nós temos assistido aí o quanto que isso tem afetado a saúde de todos, né? De forma geral e na saúde mental propriamente dita também. Então, realmente mexe com a base da sociedade e por isso a gente viu em tão pouco tempo tanta transformação, tanta mudança, né? De comportamento e hábitos em todos nós. E aí é onde a gente começa a observar o que a gente, né, o que alguns vêm chamando de novo normal, como vai ser esse novo normal, a transição para esse novo normal, né? Mas por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, né, a gente procura hábitos, comportamentos, rotinas, e a gente vem tendo um mundo cada vez menos de menos rotina, um mundo cada vez mais complexo, né? Essa pandemia nos mostrou o quanto, né? E a gente não tem mais essa situação tão harmoniosa, um céu tão azul para voar. Pelo contrário, né? A gente dorme e acorda com cenários e situações completamente novas e nós temos que nos adaptar a tudo isso. O consumidor ele já começa a dar mostras, né, em termos de até por força a mudar seus hábitos, seus comportamentos, e aí começam a ser expostos a novas experiências que passam a fazer parte dos seus hábitos, repertórios normais, né? E isso começa a ter que chamar a atenção da gente enquanto empresa. E aí, como é que nós vamos ficar nessa situação desses novos hábitos desses consumidores? A gente está atento, a gente está preparado para isso também? Nós temos entrega para participar desses novos costumes deles? Né? Então, nós também temos que trazer isso para a nossa realidade. Com isso, o que a gente observa? Né? Uma aceleração digital imensa e muito intensa, né? Ferramentas, plataformas que até então já existiam, mas agora, então, reinam absoluta, né, na nossa vida. A gente trabalhava muito com essas plataformas de Uber Eats, iFood, né, Rappi também, para fazer coisas geralmente de alimentação. E agora não, é para tudo, é para uma farmácia, é para buscar ração para o cachorro, né? Enfim, nós hoje estamos usando essas ferramentas para tudo, essas plataformas para tudo. Consumo seguro e local e saudável, né? Outra preocupação que passa a fazer parte da nossa pauta, que até então, não que nós não tivéssemos, mas a nossa era uma preocupação que tinha um tamanho na nossa vida e hoje, né, todos nós temos aqui absoluta preocupação. E quando a gente sai às ruas e se depara com todo mundo de máscara, chega a dar aquela impressão, né? Não sei vocês, mas a impressão que eu tenho quando eu olho para todo mundo, quando eu tenho que ir a um supermercado, uma farmácia, eu olho e falo, chega a dar aquele mal-estar na gente, parece que a gente está num ambiente de guerra, né? Porque está todo mundo assim. Então, nossa preocupação virou pauta principal da nossa vida é entender como que nós estamos seguros ou não em um determinado ambiente, né? Então, isso também vai nos exigir um novo olhar para tudo, para os nossos negócios, inclusive, né? E
Com isso tudo sinalizado, né, no ambiente onde a gente atua, a gente começa a perceber algumas tendências aí para a sociedade, para esse momento pós-pandemia, né? Então, como é que a gente imagina que isso tudo vai mudar nossas vidas? Aí, nas nossas pesquisas aqui, a gente vem encontrando diversos reflexões mesmo, né? E essa daqui é uma delas. E aí a gente trouxe para vocês aqui, num paper que nós achamos aqui também nas nossas pesquisas, e ele fala bastante da revisão de crenças e valores, como a gente estava conversando, né? Nossos valores, nossas crenças, nossas verdades absolutas, elas viraram pó rapidamente, né? E com isso fez ou está fazendo a gente reaprender algumas coisas. E a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então, acho que isso aí é uma das coisas que vai marcar a gente nesse período e pós, principalmente. Nós estamos vivendo um momento onde menos é mais. Nós reaprendemos a viver com menos e achávamos que nós não íamos dar conta, e estamos dando, né? Já estamos aí há mais de 60 dias confinados nas nossas casas, trabalhando da forma que nos é possível e com os recursos que nos é também e as condições que nos são possíveis. Estamos vivendo. Muitas das coisas que a gente via, que a gente tinha e que hoje a gente não pode, a gente está passando sem. Né? Então, acho que até para isso está servindo para nosso aprendizado também, até enquanto sociedade, enquanto humanidade também. Acho que vai ser um grande salto isso para nós enquanto humanidade. Reconfiguração dos espaços de comércio, né, também, até pelas próprias exigências que nós vamos fazer daqui para frente, nós não vamos mais, né, nos despreocupar a ponto de estar em ambientes onde a gente perceba que a aglomeração é intensa, né, ou o ambiente não seja higienizado o suficiente, enfim. Eu acho que também todos os espaços, tanto de comércio quanto de escritórios de forma geral, eu acho que isso aí vai passar agora também a ser uma das exigências que a gente começa a fazer aos nossos prestadores de serviço, a quem nos oferece ou nos entrega algum tipo de produto ou serviço. Novos modelos de negócio para restaurantes também, né? Porque os restaurantes, aqueles que não se adaptaram agora, vai ser difícil continuar a existir, né? Porque a gente percebeu e a gente viu que mesmo aquele menor que fosse a empresa, né, com uma portinha ali aberta, se ela não conseguiu uma forma de atender no delivery ou se fazer presente de uma forma remota, ela tem grandes chances, grandes riscos de não ter mais sua existência garantida nesse pós-pandemia. Experiências culturais imersivas, né? Quem imaginava que a gente ia viver num mundo de lives, de show em lives, né? Como a gente está vivendo. E está dando certo, né? O que às vezes falta é a companhia de pessoas conhecidas para ir para um show. Os mais jovens, né, faziam isso, faziam turmas para ir para show. Mas hoje em dia os aplicativos já estão permitindo isso. Você convida seus amigos, sua família para entrar numa sala e assistir uma live de um show de um artista, de um cantor que você aprecia. Então, assim, realmente a coisa tomou uma proporção que ninguém imaginava, né? Criamos saídas, criamos alternativas para praticamente tudo que nos dá prazer ou que de certa forma, indispensável aí para a nossa existência. Por isso que a gente volta ali no item 2 e a gente entende que a gente achava que muita coisa era indispensável e a gente vê que nem é tanto assim, né? Aqui no trabalho remoto, a gente experimentou isso, está experimentando isso, né? É aquilo que a gente estava falando logo no início. A gente estava demorando ali meses para fazer um projeto bem estruturado, né? Todo bem pensado, e em 2 semanas tivemos que chegar num resultado que talvez a gente chegaria com 4, 5 meses, né? Morar perto do trabalho, né, é outra coisa que a gente observa agora que vai fazer muita diferença, vai ser um grande valor na hora de escolher seus empregos, na hora da própria empresa, né, estar em um ambiente, estar em um local de fácil acesso para os colaboradores. Isso agora passa também a ser um diferencial. Shop streams, né, nós já estávamos nesse ambiente de compra também por streaming, por internet, né, web, né, a geração mais jovem então já nasceu com isso, e nós, né, os não tão jovens assim, né, mas a gente se adequou muito facilmente e agora por necessidade, né. A busca por novos conhecimentos, agora gente, mais ainda a gente entende que nada a gente sabe, né, se tem uma certeza é que nada a gente sabe, e que tudo muda o tempo inteiro. Num espaço de 12 horas, a coisa muda de uma tal forma que
que a gente não consegue realmente dar conta. Então, uma outra certeza que começa a vir daí, se a gente pode buscar e chamar de certeza, é a nossa necessidade de busca contínua por conhecimento, né? Então, é uma característica que os profissionais vão ter que realmente colocar na sua pauta se quiserem, né, se manterem atualizados, se manterem ativos, né, dentro do mercado de trabalho também. Educação à distância nem se fala, né? Já vinha tomando um rumo no último ano, inclusive já estavam com o número de inscrições acima da educação presencial, e agora, então, acho que foi definitivo isso para a área da educação. Tem instituições de educação fazendo planejamento para voltar às aulas presenciais, e os próprios alunos já estão se perguntando aos professores por quê, né, se está dando certo. Já estão fazendo avaliações no ambiente virtual, fazem trabalhos, apresentações, assistem suas aulas e têm dado resultado. Então, para quê? Por que ter que voltar para o ambiente tradicional, né? Então, as pessoas já estão refletindo de forma muito rápida nos resultados que já conseguem aferir desse mundo que nós nos tornamos nos últimos 3, 4 meses, né? Tendências também pós-pandemia para a nossa área específica de saúde, né? O coronavírus ele traz tendências e oportunidades para o setor, né, pós-crise. Toda a crise é assim, né, gente? Ela traz os problemas, mas também traz as oportunidades. E aí basta saber de que lado a gente quer. Olhar o copo mais ou menos cheio ou mais ou menos vazio, né? Então, a gente define onde a gente vai estar. Na situação, no lado da oportunidade ou no lado de só enxergar as dificuldades, né? E isso é primordial para a existência e continuidade de um negócio. Aqui no ramo da saúde, a gente começa a verificar alguns sinais também, né, que é a valorização das pessoas para uma vida mais saudável, cuidados com a higiene básica e precauções nos ambientes públicos, como a gente acabou de ver, né, nas outras tendências ali da própria sociedade, que reflete aqui no nosso ambiente de saúde. A gente começa a perceber também o modelo de atenção primária se apresentando, né, como importante gestão, uma importante ferramenta para a melhor gestão do cuidado e, consequentemente, dos custos, né? Então, se mais uma vez se mostrando como um modelo de assistência à saúde sustentável, acho que se a sociedade não entender e não experimentar isso agora, acho que não tem melhor momento mais oportuno para isso, né? A busca por tratar conflitos de interesse também entre rede credenciada, operadoras de saúde, por questões de necessidades mútuas, né? Como, por exemplo, a mudança do modelo de remuneração. A gente já vinha nessa pauta, na verdade, né? E eu acho que agora, esse momento, ao invés de uns entenderem que veio para frear essa pauta, não, ele veio para acelerar, inclusive, isso e nos mostrar a necessidade de já termos feito isso e não fizemos, né? Então, a pandemia, a crise nos pega ainda tratando desse tipo de assunto, mas também nos dá a percepção de o quanto acelerar nós precisamos disso. Essa pauta tem que estar em dia, né? A gente não pode mais adiar esse tipo de tratativa, porque disso depende a sustentabilidade do setor, disso depende a estabilidade dessa cadeia produtiva. Então, quanto mais a gente adia essa pauta, mais comprometido fica toda essa cadeia. Aumento da importância também relativa dos planos de saúde no orçamento dos brasileiros, né? A gente sabe também, nós que estamos aí na área de saúde há alguns anos, como que é difícil, a cada crise que vem e a cada aperto orçamentário, as famílias começam a fazer suas escolhas nos seus orçamentos domésticos, e a gente sabe que o plano de saúde, ele não é o primeiro, mas também não é o último a ser cortado, né? E agora com essa pandemia também, ele subiu ali no ranking de prioridade das famílias, por toda a insegurança que isso traz, né? E aí nós também, enquanto fornecedores, enquanto prestadores de serviço e de entregas, nós precisamos nos debruçar sobre isso para entender nesse novo comportamento do consumidor, como que nós podemos nos apresentar para eles como a melhor solução, como a melhor alternativa de um plano, de uma solução de saúde para ele, né? Daí é onde a gente começa a se colocar do lado das oportunidades e não do lado das dificuldades. E com isso, né, a gente começa também a entender que o fortalecimento das operadoras mais eficientes, né, na gestão de seus custos é o que vai ser o diferencial, né? Aquelas que tiverem maior gestão dos seus custos, conseguirem fazer um relacionamento com seus clientes de uma forma mais efetiva, de acordo com esse novo comportamento, né, ou com esses novos hábitos que nós passamos a ter, mais facilmente
esse consumidor, esse beneficiário se fideliza a esse tipo de operadora, né? Então, é nesses modelos que nós temos que buscar estar, né? Nesse ambiente, é nesse formato de prestação de serviço que a gente tem que buscar estar. Pensando em eficiência, né, a gente se remete lá já a pensar no quê? Poxa, mal a gente entrou na primeira onda de transformação digital e a crise já nos arremessa a segunda onda, né? Muitos de nós nem na primeira entrou ainda, né? E ainda está pensando, está mapeando, entendendo o que faz, que mudança traz isso para nós, para aí se entender e definir o que tem que ser feito. Mas a crise não deixou isso acontecer de uma forma tão gradual como a gente imaginava, né? Nós estamos sim arremessados à segunda onda sem mal fazer a primeira, e isso é uma grande situação de risco para os negócios, até porque muda completamente, né, a nossa ideia, nossa percepção de transformação digital. Enquanto muitos nessa primeira onda estavam ainda discutindo ferramentas, plataformas, entendendo nós que bastávamos a gente ter boas plataformas, boas ferramentas, e a gente viu aí que em 2 tempos isso caiu por terra, né? Muitas empresas que se entendiam já dentro e plenamente transformadas, né, na primeira onda, não conseguiu sobreviver ao primeiro mês de pandemia, né? Suas ferramentas caíram, suas ferramentas não deram conta de todo o processo, e aí viam que transformação digital não é só ter ferramenta, não é só ter um app, não é só estar em redes sociais, não é só ter uma campanha online, né? Não é ter um robozinho que automatiza as respostas, é muito mais do que isso. E a segunda onda da transformação digital, ela vem com esse mote para nós, para todos nós, mostrando isso, né? E o que mais ela vem de diferencial é porque, além da tecnologia, ela nos exige a transformação cultural, né? A transformação digital sólida, consistente, ela traz, antes da tecnologia, ela traz uma transformação cultural de mindset das organizações e das pessoas, né? Então, fica aqui para nós também essa reflexão. Então, mal entramos na transformação digital da primeira onda, já estamos entrando na segunda onda, porém, se não cuidarmos de mudarmos a nossa cultura, o nosso mindset em relação a isso, a gente não vai também pegar a onda da segunda onda, né? E aí o que a gente vê, né? Um cenário de crise que tem feito a gente tomar ações drásticas de forma muito veloz, né? Como a gente já mostrou aqui para vocês também, a gente teve que rapidamente, em prazo de 2 semanas, colocar quase 1.600 colaboradores em uma situação de home office, e a gente planejava isso de uma forma muito mais gradual, em ondas. Nosso planejamento inicial era chegar ao final de 2020 com 100, 150 colaboradores de forma virtual, e aí hoje a gente olha e fala, meu Deus, né? Nós estamos com quase 1.600 pessoas trabalhando de forma virtual e dando conta de todos os processos como a gente vem dando, né? Lógico, sabemos que temos que fazer vários ajustes, né? Tanto de plataforma, tecnologias e processos automatizados, mas estamos aí, né? Então isso nos fez também, né, a participar desse cenário de ações drásticas de forma veloz também. A preocupação é focar agora em linhas de negócio que de fato vão gerar valor para esse cliente, né? Revisitar os nossos custos, revisitar fornecedores. No momento de crise, né, gente, a gente olha para tudo que pode ser revisitado, tudo que pode ser adequado e customizado, racionalizado, né? Porque nós estamos em crise, né? O próprio cenário já nos indica isso. Se a gente não tiver essa preocupação, a gente não tiver essa forma de atuação, é difícil e às vezes é pouco provável que a gente saia do lado. Então, nós temos que ter essa preocupação de nos preocupar, primeiramente, em revisitar o próprio portfólio de negócios da empresa, da organização, para entender o que de fato eu estou gerando valor. E se o valor está mudando, o que eu estou fazendo para acompanhar essa mudança, né? Se o que o meu cliente queria ele não quer mais, o que ele quer agora, né? O que ele vai querer? Qual a tendência do desejo do consumo dele? Então, nós temos que estar realmente antenados com isso, além de estar antenado com toda a parte de custo de infraestrutura, fornecimento, né, suprimentos, para que a gente possa ter a operação da forma mais otimizada e com a melhor performance possível, né? A comunicação com os clientes passa a ter mais importância ainda. Nós já vínhamos, né, numa expectativa
antes da pandemia, de mudança, de entender como a gente se comunicava melhor com o nosso cliente, e isso, então, ele assume um papel de mais importância ainda dentro desse novo contexto, né? Tudo para que a gente possa ser mais eficiente, né? A palavra dentro de uma crise, né, dentro de um movimento de crise, é, quanto melhor performance e eficiência a gente consegue, né? E com isso a gente começa também a trazer algumas transformações no ambiente corporativo das organizações, né? E a gente começa a ter que entender para que a gente possa executar essas transformações, né? Porque não adianta também a gente ficar no passo ou no processo, né? Na etapa de só observação. A gente tem que observar e trazer essas ações para dentro da nossa casa, essas preocupações para dentro da nossa casa sob a forma de ação. Não adianta ter só preocupação, tem que ter ação também, né? E aí, com isso, o que a gente começa a observar? Isso aqui faz parte de um relatório que a Inova Consult lançou recentemente também, em maio, e ele traz muitos insights aqui para que a gente comece a refletir como que nossas organizações vão começar a responder a esse novo ambiente, né? No caso aqui de transformações no ambiente corporativo, a própria jornada do cliente, né, com esse novo dito normal, né, no comportamento humano precisa ser mapeado de novo, incorporado à discussão da gestão. A gestão propriamente dita, a gente já vai precisar de ser rediscutida, né? Tudo que a gente aprende de gestão até da forma tradicional, né, a gente vai colocar em xeque, né? Está colocando em xeque. Então, como que nós vamos reescrever essa história? E a partir do ponto de vista do cliente também, que a gente tem que estar com ele bastante entendido, bastante compreendido, né? E com isso a gente reescrever a jornada do cliente para os nossos serviços, para que ele experimente os nossos serviços dentro desse novo costume e hábitos dele, né? A segunda onda da transformação digital, como nós já falamos, né, novas regras de funcionamento em estruturas digitais precisam ser incrementadas para quem já iniciou a jornada ou adotadas para quem ainda não fez. Para quem não fez, vai ter ainda um caminho, ou para quem nem começou, né, a pensar sobre, tem um caminho aí que é uma estrada aí grande que tem que trilhar e tem que começar o quanto antes, né? A agenda de futuro e tendências, nós precisamos cada vez mais nesse mundo de incertezas, né, a gente reservar e direcionar recursos da organização, sejam recursos humanos, técnicos e financeiros, no mapeamento de cenários e tendências que influenciam o impacto dos nossos negócios, né? Isso é um fato. Se a gente não se preocupa em ter uma agenda dessa, a gente vai estar sempre sendo surpreendido, né? E nunca a gente vai estar se antecipando ou antevendo sinais, tendências que a gente possa usar como oportunidade. A tendência para nós vai ser sempre uma ameaça e nunca uma oportunidade, se a gente não traz isso para a nossa agenda. Transformações também para os nossos gestores, né? Nossa equipe, nós, enquanto gestores dos nossos negócios, nós vamos precisar cada vez mais entender melhor nossos times, né? Adotar uma postura de acolhimento, empatia, principalmente nesse momento de retomada. A incerteza das pessoas é muito alta, ninguém sabe mais a segurança dos seus empregos, né? Nós temos visto aí, ontem já foi divulgado o número de desemprego em 2 meses, um absurdo, né? Então, o resultado, todo isso faz com que nossa saúde mental, né, realmente piore muito e as pessoas estejam mais em estado de desequilíbrio. Nós temos que ter, ao mesmo tempo, que um plano para que esses gestores também sigam com suas equipes, um direcionamento, mas também precisamos ter empatia, né, acolhimento, porque é uma situação onde nenhum de nós jamais viveu e abalou, como a gente falou, né, a nossa base, o nosso cerne, né, são questões muito sérias, muito do nosso íntimo. Né? Não são coisas externas que a gente possa passar por cima ou alheio. Então, a gente tem sim que entender algumas situações, às vezes você tem que fazer análises isoladas de algumas situações, mas você tem que trabalhar melhor o time, entender melhor seu time, né? E a empresa de uma forma geral, todo o seu corpo, seu quadro de colaboradores. Rever os papéis das pessoas nos times também, competência, né, gente? Esse momento de trabalho remoto nos deu muito isso, né? Tem pessoas que não têm mesmo o perfil de trabalhar de forma virtual 100%, né? Uma coisa é você ter atividades presenciais e outros dias que você faz uma atividade em casa.
Outra é você ter 100% do seu trabalho remoto. Você tem que ter habilidade para o autogerenciamento, né? Você tem que ter disciplina. Então, o nosso papel enquanto gestor também vai ser isso, né? Vai ter que ser entender o nosso time quanto a essas habilidades e essas competências para que a gente consiga fazer um bom planejamento desse trabalho remoto ou virtual, como a gente vai fazer daqui para frente. Quem tem características que pode sim desempenhar seus papéis com performance alta em ambientes virtuais. E quem não tem, quem precisa de uma gestão mais presencial e que o seu próprio processo também precisa de uma gestão mais presencial, enfim, tudo isso a gente vai ter que abrir nossa mente para também entender essas características, né? Rever a própria forma de trabalho, discutir, redefinir times, modelos, né, e formatos de trabalho. A retomada deve ser marcada também, né, pela reflexão de como podemos implementar essas novas formas. Se a gente foi capaz de implementar do dia para a noite toda uma estrutura e toda uma forma de trabalhar que a gente imaginava que não era possível, então agora que nós já conseguimos fazer a otimização e a adequação dessa forma, tem que ser mais fácil, né? E tem que ser possível também. Aqui nas transformações no sentido dos profissionais, né? Nós, enquanto profissionais, estamos também vivendo nosso momento de incerteza, de insegurança, de tudo isso. Então, né, que como a gente já viu ali atrás, a gente não tem mais como bater no peito e falar, não, isso é assim, não vai ser mudado. Hoje não existe mais isso. Hoje, se tiver que ser mudado, tem que ser mudado. Agora a gente só tem que entender como, né? Só temos uma certeza que será mudado. Então tenha prudência, né, ao fazer juízo de valor nesse momento, porque realmente, às vezes, nós vamos ter que, um dia depois ou horas depois, voltar atrás para fazer nova reflexão. Isso não tem problema nenhum, isso, desde que a gente tenha o rumo certo para onde a gente está indo, a mudança não é nenhum problema, ela só tem que estar estruturada, articulada e com um alvo a ser atingido, né? Parte da solução, ser parte da solução e não do problema. Não adianta a gente ficar debruçado, né, como a gente falou, e só ver a parte das dificuldades. Não, vamos arregaçar a manga e vamos ser parte da solução, né? Já tem muita gente falando da dificuldade, não precisa de mais a gente também engrossar essa linha, essa fila, não. Vamos fazer parte da fila que olha para a solução. O legado da pandemia também, né? Tem várias, isso eu tenho visto várias pessoas conhecidas usando esse momento também da pandemia para aumentar seu conhecimento, melhorar, usar a seu favor o tempo do confinamento, né? Então, acho que isso é uma boa prática que a gente deve trazer para o nosso dia a dia, sim. E depois, não é que acabando a pandemia a gente acabe com essa boa prática, não. Acho que isso tem que ser interiorizado e tem que ser trazido como um hábito da gente, né? Eu acho que a gente está vendo aí a importância desse aprendizado contínuo na nossa vida cada vez mais e a gente tem que fazer disso um hábito mesmo. Adotar também postura lifelong learning, ou seja, aprendizagem contínua, conhecimento contínuo, né? A gente está vendo que não existe mais verdade realmente absoluta, tudo pode mudar, e se muda, como é que a gente fica, né? Eu vou fazer parte daquela resistência à mudança ou vou fazer parte da onda da mudança, né? E até porque isso define meu futuro, então eu tenho que estar realmente com conhecimento em dia, com o meu mindset voltado para a mudança, porque essa é a única certeza, né? Bem, gente, então, passando por essa introdução de contextualização do que nos fez pensar, o que nos faz pensar, assim como a todos vocês também que estão passando por esse momento, a gente não podia ficar só olhando, só pesquisando também, né? E a gente tem que fazer toda a preparação para que como nós vamos enfrentar esse novo normal, se a gente for chamar dessa forma, esse novo ambiente, esse novo cliente, né? Esse novo mercado onde a gente também está aí e vamos continuar e queremos ser bem-sucedidos nele. E com isso a gente traz aqui para vocês agora um pouco de informação aí de como nós estruturamos o projeto de dimensionamento da operação remota, que como eu falei para vocês, ele teve que rapidamente, né, ser executado. E a nossa motivação, logicamente, foi o advento da crise, né? A gente tinha uma motivação anterior, que era fazer de forma gradual a virtualização da nossa operação, e a nossa aceleração aqui, no caso, foi por conta da crise mesmo, da pandemia instalada, e onde a gente teve que, num período aí de 23 a 30 de março, fazer a nossa virtualização,
né? E com isso, então, a gente entende que a gente tem que fazer algumas adequações e aí a gente quer fazer essas adequações da melhor forma possível e da forma mais planejada também possível, mas dentro de um tempo que nos permita que seja necessário para que a gente consiga fazer isso ainda em resposta à situação do cenário que a gente vive hoje, né? Então, com o advento da crise mundialmente instalada, né, na pandemia, muitas ações de contingenciamento foram realizadas, nós e todos, né, fizeram. E alguns cenários a gente já começa a perceber como positivo, né? E isso nos incentiva cada vez mais, então, a refletir de como aprimorar esse modelo para que ele realmente, a gente possa extrair dele os resultados na plenitude, né, que ele possa nos dar. E aqui, só para que vocês entendam, né, então, no timeline aqui, a gente, né, a partir do dia 11, como o Dr. Alexandre fez a referência aqui no início, a gente já tinha um trabalho de um plano de continuidade de negócio, nossa área de continuidade de riscos, né, já tinha essa pauta, e aí a gente partiu disso. Lógico que é muito mais fácil, né, você também partir de um plano de continuidade, não partir de uma página em branco para fazer, estruturar esse tipo de movimento, de ação dentro de uma organização. E aí, com o decreto também em São Paulo, né, o que acelerou ainda mais a nossa ação, aí a partir no dia 22 de março, e aí nas 2 semanas entre 23 e 30, nós tivemos que fazer a nossa ação, então, de home office com os nossos colaboradores, né, e fizemos toda uma linha gradual, começando principalmente com o grupo de riscos, né, depois das áreas com dificuldade de transporte, e assim foi até chegar a última área, os últimos setores que puderam fazer também o seu trabalho de forma remota. E a partir disso a gente viu então a necessidade de estruturar esse projeto que tem como objetivo avaliar e dimensionar a operação remota atual, visando fazer um diagnóstico dessa capacidade produtiva dessa operação, que está atualmente de forma virtual, para suportar os níveis normais de atividade. Ou seja, a gente sabe que para nós da área de saúde, principalmente operadoras, com a situação da pandemia, por um lado, houve o aumento, né, das internações pelo motivo do Covid, e por outro, os tratamentos seletivos, né, eles deram uma queda, né, a gente começa a observar o retorno disso, não de forma acelerada, mas ainda assim o retorno, e com isso também nossa operação, ela sofre impacto, né, nós temos toda uma operação por uma determinada demanda, e nós mexemos na demanda, a pandemia mexeu na demanda, e com isso nosso dimensionamento também, e teve áreas que ficaram mais ociosas e áreas que ficaram bastante com muita atividade, né? E aí, com isso, também desequilibra os próprios indicadores. E com isso, nós estamos fazendo o diagnóstico para apurar de uma forma bastante consciente o quanto que a pandemia afetou essas demandas nossas internas, né? A nossa produtividade mesmo interna. Então, a nossa revisão dos processos com foco na redução do esforço de trabalho e na melhoria das entregas, imprimindo maior e melhor nível de digitalização à operação. A gente sabe que a gente está fazendo de forma virtual, de forma remota, porém muita coisa pode ser feita de uma forma melhor, e é em busca disso que a gente está agora dentro desse projeto, que a primeira etapa dele é um diagnóstico. A avaliação também do modelo de operação no que tange ao que precisa ser feito em ambiente físico e o que pode ser feito em ambiente virtual. No momento de escolha, onde eu posso escolher, esse critério tem que fazer parte da minha escolha. O que necessariamente eu tenho que estar num ambiente físico para eu desenvolver, e o que eu posso desenvolver em ambiente virtual, né? E vocês vão ver mais no final por que isso, né? Porque tanto um quanto o outro tem seus prós e tem seus contras, mas a gente começa a entender que muitos dos nossos paradigmas, eles caem por terra quando a gente imagina, não, essa atividade jamais pode ser feita de forma remota, né? Nós precisamos de item A, item B, item C, e tá tudo aqui, ó. Então a gente tem que ficar aqui mesmo, né? Ocupando esse espaço, ocupando esse prédio, ocupando essa galeria, enfim. E aí, quando a gente se depara, a gente olha para o processo de uma forma de olhar para o que ele entrega e da forma que ele tem que ser monitorado, a gente percebe que nada impede dele ser virtualizado, dele ser digitalizado, sim. Levantamento também dos ganhos de uma melhor digitalização, aonde a gente ganha, né? Qual é o custo-benefício de digitalizar um determinado processo? E é isso que esse projeto está nos trazendo também de informação.
Continuando aqui nos objetivos, né, avaliação dos impactos no modelo de governança e de gestão, como a gente falou, né, tudo muda, gente. Essa nova realidade, esse novo olhar para as coisas muda todos os segmentos dentro e os assuntos e as pautas dos nossos negócios, inclusive governança e gestão, né? Como fazer gestão de um negócio onde a maior parte dele começa a mexer com coisas básicas para nós, como, por exemplo, seleção, recrutamento e seleção, né? Nós vamos começar a trabalhar com times onde a gente não se vê, não se toca na presença, a gente se vê por uma câmera, né? A gente admite e demite pessoas por uma câmera, né? E aí, nós estamos preparados? Nossos processos de gestão de pessoas estão preparados para isso? Né? Nós, enquanto gestores, líderes, estamos preparados para lidar com essa situação e com essa função? Então, isso tudo a gente também, isso mexe com nossa gestão, isso mexe com nossa governança. A gente tem que estar preparado de forma não só com os processos, mas com nossas habilidades também para fazer com que isso dê certo, né? A elaboração do plano para implementação também das ações, ela está sendo feita em ondas, né? Porque imagina uma organização, né, do nosso tamanho da Central Nacional, a gente precisa de projetizar isso em ondas para que a gente possa ter o controle total dessa ação como um todo, né? E vocês vão entender já já como é que nós estamos programando essas ondas também. E, por último, a execução e monitoramento desse plano até o final dele, né? Até que ele seja totalmente completado aí, na sua proposta. Aqui nós priorizamos numa primeira onda as nossas duas diretorias, né, a diretoria técnico-operacional e a de atenção à saúde, por um simples motivo, né, essas áreas que estão aqui embaixo, elas já são as áreas que elas sofrem primeiramente o impacto da retomada. Quando os nossos níveis de demanda começarem a aumentar dos atendimentos na nossa rede, os beneficiários buscando assistência, essas áreas aqui, que são as áreas de atendimento, parametrização, faturamento, contas médicas, né, a gestão de rede credenciada e também a parte de provimento, regulação, elas são as primeiras a sentirem esse impacto da retomada. Então, nós começamos por elas, né, fazer toda essa avaliação, todo esse diagnóstico de nível de digitalização de processo, né, de tudo que pode ser e deve ser adequado e customizado por essas aqui. E aí, com as próximas ondas, serão as demais áreas, das demais diretorias, tá? O sponsor desse projeto é a nossa superintendência executiva, que é o Rodrigo Guerra, que está aqui conosco também. A equipe desse projeto é a gestão da área de projetos, a Ângela, a gestora também da área de processos e qualidades, Vanessa, o gestor da área de inteligência de informações, o Fresley, nossa superintendência de gestão de pessoas, a Rose Franco, e também a nossa superintendência administrativa, a Paula Vasconcelos. Então, nós formamos um time aí para que a gente possa dar conta, logicamente, com gestores, superintendentes das demais áreas que estão sendo bastante necessários e fundamentais para que a gente consiga fazer essa virada de uma forma plena mesmo, né? E com tudo pensado. Os critérios que nós estamos adotando para fazer com que esse projeto ele entregue para nós as respostas que a gente precisa nesse primeiro momento, né? Então, nós estamos adotando duas linhas aqui, a linha de critérios de avaliar a adaptabilidade dos fluxogramas, maturidade digital dos nossos processos, maturidade de gestão de cada área, como é que nós estamos, né, na gestão dessas nossas áreas. Eu acabei de falar aqui, dei exemplo para vocês de quanto que nós vamos ter que elevar nossa maturidade para gerir nesse ambiente virtual, né? Variação da demanda, nossa demanda na pré e pós-quarentena, né? Com certeza houve variação e nós precisamos estar atento a isso para que a gente não nem subdimensiona a digitalização desses processos, né? Até em termos de recurso, a variação da própria produtividade, como é que nós fomos, como é que está sendo a nossa performance em home office, né? O diagnóstico, que é um índice de digitalização que a empresa consegue ter, tecnologias, plataformas, sistemas, né, que nós temos e que precisam estar integrados para que tudo isso funcione de uma forma harmônica, sintonizada, principais reclamações dos incidentes, principais entregas, os SLAs estão sendo cumpridos, né, aqueles que não estão também, e com isso tudo uma matriz, se nós estamos adequando a nossa matriz de riscos, de impacto de riscos e custo em relação a essa operação virtual. Tá? E aí a gente também, né, com isso tudo, nós somos
forçados e impelidos, motivados, né, a fazer a avaliação, assim, avaliação dos nossos indicadores mais críticos dessa operação, o volume de atendimento também, né, mudança de processo durante a pandemia, vários dos nossos processos que tiveram que ser adaptados para essa situação virtual, né, e as nossas metas, né, a meta ela não deixa de existir porque a gente está no mundo virtual não, né, muito pelo contrário, a gente passa até a ter outro tipo de meta, outro tipo de indicador também, outros, né? Avaliação crítica também, a gente tem, apesar da distância, cada vez estamos mais juntos, né, em relação aos gestores das áreas, porque a necessidade aumenta muito mais da gente estar a todo momento em contato com as nossas equipes, os gestores das nossas áreas, o próprio RH, né, se fazer presente nesse mundo virtual, né? Então, porque a gente precisa de acompanhar essas mudanças e os resultados que essas mudanças estão trazendo no ambiente da empresa. Outros critérios também que a gente adota para fazer a avaliação dos processos é da forma como o trabalho está configurado e como o processo está estruturado. E aí a gente faz uma classificação, né, desses processos. Se eles estão aqui nesse quadrante, vamos chamar assim, nessa região verde, são processos que eles estão prontos para serem imediatamente colocados de forma remota. Se eles estão nesse ambiente amarelo aqui, eles provavelmente precisam de alguma customização, alguma adequação para funcionar bem de forma remota. E quando ele está aqui dentro dessa parte, desse núcleo mais vermelho aqui, ele está precisando de bastante, ele está bem compatível com o que ele precisa de ser da forma remota. E com isso a gente traz um diagnóstico, a gente tem um diagnóstico, né, de todo esse trabalho, de toda a companhia, e daqui surgem as nossas ações, os nossos planos de ação para que a gente realmente chegue na performance desejada. Tá? Eu não vou me alongar aqui, isso aqui foi só para vocês verem os critérios que a gente vem adotando e que a gente adotou para fazer esse projeto de dimensionamento da operação de forma remota. Tá? Alguns desafios, né, que a gente encontra e que são próprios desse tipo, dessa natureza de projeto. Falta de capacitação para as equipes trabalharem à distância, né, como a gente falou, a gente vivia num mundo presencial, num mundo físico, e da noite para o dia tivemos que nos adequar a trabalhar de uma forma à distância das nossas equipes, dos nossos colegas de trabalho, das nossas lideranças, né, e com isso a gente também não foi capacitado, nós não passamos por aquele momento da capacitação para isso, né, e agora nós temos que fazer isso também, trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta andando, capacitando as pessoas para esse novo ambiente, com elas já trabalhando nesse novo ambiente, né? Ferramenta de gestão e comunicação remota também, alguns tinham, outros não, né? Como é que nós vamos fazer? Nós temos que avaliar se as ferramentas que a gente tinha, se foram adaptadas, se não foram adaptadas, aonde a gente precisa de adaptar para que a nossa comunicação seja efetiva, né? Distração em ambiente de trabalho remoto é um risco, né? A gente foi para dentro de casa, a gente foi para os nossos lares, mas muitos de nós não têm um ambiente adequado para um trabalho, né, de 8 às 18, ou seja, um dia inteiro, um expediente inteiro de trabalho livre de distrações, né, com foco ali garantido, então, com um ambiente sem ruídos, muitos de nós não tem, às vezes a gente até vê um colega de trabalho ou outro passando por esses momentos difíceis, né, às vezes é o cachorro do vizinho que está latindo muito alto, atrapalha a reunião dele, enfim, a gente, não só nós, todos vocês têm presenciado isso. A própria legislação trabalhista, né, está tentando aí lidar com isso e a gente vem seguindo as orientações para que a gente fique totalmente compliance, né, com o que a legislação fala e com o que a legislação também está trazendo para nós sobre esse novo ambiente. Segurança de dados sigilosos, imagina agora para vocês, se já era difícil no ambiente presencial físico a gente fazer a segurança dos nossos dados, com todo o que prega a legislação e que ainda vem, né, pela frente a LGPD, a gente imagina isso num ambiente virtual não programado, não planejado, né? Isso aqui é um dos grandes alertas e das grandes reflexões que a gente tem que ter nesse novo mundo, né? Agora o dado está fora do ambiente físico da empresa, porque está no computador de todos nós, né? Nós não estamos livres de estar no computador e alguém do lado está assistindo o que a gente também está assistindo aqui na tela, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade com o dado da organização. A ausência de espaço adequado e mobiliário ergonômico é
outro desafio que a gente também vem vivendo, né? Porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia passar em home office, né? A gente não sabe quanto tempo nós vamos passar em home office. Então, cada um foi para o seu domicílio da forma que tinha naquele momento. E passados 15, 20, 30 dias sentado naquela cadeirinha não propícia para aquele trabalho contínuo, a gente já começa a sentir os efeitos daquilo no próprio corpo, não é assim? E aí é o que a gente agora também tem que adequar. Como é que vai ficar? Então, se muitos desses que estão já trabalhando em home office não vão voltar, inclusive, ao trabalho presencial, como é que vai ficar esse ambiente para ele dentro de casa, né? Como é que vai ser a adequação desse ambiente sob o ponto de vista do próprio espaço dele, do próprio ponto de vista ergonômico, né? Nós temos que ter essa preocupação também. Bom, então isso aqui não é para desanimar, não, é só para alertar a todos, né, que num processo como esse que a gente está vivendo, tudo isso aqui, se não for bem avaliado e bem direcionado, vira desafio, é um desafio, né? E os benefícios, né? Os benefícios, a gente tem uma avaliação, né, da operação com a sinalização de quais processos e funções podem ser executadas de forma remota. A gente sai um pouco daquele status de achar, né? Eu acho que isso aqui pode ser, eu acho que aquilo ali pode. Não tem mais o achar. Tem os dados, os fatos e as avaliações baseadas nos critérios que eu acabei de mostrar para vocês, que o que pode e o que não pode realmente ser desenvolvido, ser realizado de forma remota, né? Então isso aí é um grande avanço, porque a gente sai das nossas percepções, né, e parte sim para um ambiente mais seguro, para uma tomada de decisão mais segura, né? O aumento da qualidade de vida dos colaboradores, isso não tem nem o que falar, né? Nós temos sim os desafios, como a gente apontou aqui, mas a qualidade de vida que os colaboradores começam a experimentar nesses momentos, né, principalmente nesses últimos meses que a gente tem feito o trabalho dessa forma, a gente daqui a pouquinho até vou mostrar alguns relatos que a gente já começa a ter. A evolução, né, para um maior e melhor nível de digitalização dos processos, aquilo que a gente tentava fazer entrando numa primeira onda de transformação digital, a gente tem que fazer muito rápido agora, né? Porque agora o mundo é assim, o nosso ambiente é assim, e se a gente não tiver nele, a gente não está mais em nenhum outro, né? O nosso ambiente, entre aspas, dito normal antes, não tem mais, a gente não consegue mais essa alternativa, né? Então, o que a gente é remetido a entrar no mundo digital e para isso nós temos que entender como isso funciona e como isso evolui, para que a gente possa evoluir da melhor forma possível e da forma mais ágil possível também, né? Possibilidade de redução também de utilização de espaço físico, né? Essa aqui é uma das, acho que das grandes verdades nossas que vão caindo, né? Que nós precisamos de ocupar grandes espaços físicos para a gente dar manutenção, a gente sustentar grandes operações. A gente está vendo que não, né? Então, vamos precisar de espaço físico? Claro que vamos, mas qual é agora o novo dimensionamento desse espaço físico, né? Que é cabível, que é necessário de fato para nós, né? Então isso aqui é outra coisa que vai nos responder de uma forma sem percepções, sem achômetro e achismos também, tá? Então esse projeto também vem para dar essas certezas, né? Alguns relatos também, como eu falei para vocês, a gente já começa a observar nas nossas equipes, né, de colaboradores da CNU com essa experiência desde março, aí, final de março, trabalhando de forma remota, né? A melhora da qualidade de vida, sem dúvida, né, é um relato geral entre eles. O ganho de tempo por não se deslocar até o trabalho, né? Tem gente que gasta no mínimo aí 2 horas vindo e indo, e gente que gasta até bem mais, e agora essas 2 horas estão à disposição do trabalho dele, ou melhor, estão à disposição do convívio com a família dele, né? Então isso é rapidamente sentido e percebido, né? Esse benefício. Maior foco e produtividade. Esse maior foco e produtividade, a gente tem um comentário no sentido de que, lógico, quando você consegue um ambiente de trabalho favorável, né, para o desenvolvimento das suas atividades, essa produtividade realmente ela existe, o foco. Agora, o cuidado aqui é quando realmente as pessoas não conseguem um ambiente favorável para desenvolver suas atividades em casa. Aí a gente percebe que há sim alguma quebra ou alguma queda, né, em produtividade, e aí é por isso que o gestor ou os gestores têm que estar realmente bastante atentos a isso, até sob o ponto de vista de ajudar a entender a realidade e ajudar o colaborador para que ele consiga se adequar de uma melhor forma a essa realidade, esse ambiente. A oportunidade para reforçar os vínculos familiares, né?
Tem colaborador que é muito interessante, relata, né, que começa a entender mais do trabalho da sua esposa e a esposa começa a entender mais do trabalho dele, porque estão ali, né, próximos um do outro, trabalhando juntos, né, e os filhos começam a ver que os pais estão mais próximos, mesmo que trabalhando, mas estão próximos. Então, gente, isso aí para nós, né, o ganho que nós vamos ter disso vai ser um ganho para frente, um ganho do futuro, um ganho duradouro. E como o ser humano ele se adequa muito mais facilmente, né, lógico, às coisas positivas, eu acho que isso aqui são características positivas que nós vamos aderir rapidamente. Por isso que o nosso mundo, a gente pode dizer que a gente se transformou sim, o nosso mundo transformou e nos transformou junto, porque isso aqui nós vamos experimentar e vamos gostar e vamos querer, né? Então, as empresas que puderem e que forem oferecer esse tipo de trabalho, esse tipo de condição, com certeza vão sair à frente nos seus diferenciais, né, para os seus talentos. Bem, gente, aqui eu vou apenas agora acabando aqui essa parte da explanação do projeto em si, dos ganhos, dos benefícios, dos desafios que esse tipo e essa natureza de projeto tem. Dentro do pacote desse projeto, a gente também está desenvolvendo uma planilha de retomada, né, as operações. E essa planilha ela traz algumas orientações para todo o nosso time, né, dentro e fora do ambiente de trabalho, e que nós estamos construindo aí a quatro mãos também, com aquele mesmo time que eu falei lá na frente, equipe da superintendência administrativa, gestão de pessoas junto, para que a gente consiga fazer isso de uma forma bastante consolidada e que bem rapidamente a gente possa estar disponibilizando para os nossos colaboradores também e também para os nossos clientes, com uma forma de contribuir também, né, para a retomada dos nossos clientes de uma forma segura para eles também. Eu não vou me ater, só quero mostrar para vocês o formato que essa cartilha tem, né? E depois, quando ela estiver liberada, com certeza aí poderá ser também consultada. Então, a Central Nacional, né, ela traz aí dicas práticas também sobre como a gente vai sair do isolamento e vamos voltando de forma gradual, de forma segura, né, aos nossos ambientes de trabalho, aqueles que assim for, né? Quem pode ou não voltar ao trabalho, quem deve ou não voltar ao trabalho, né? Medidas básicas também para entrar e para ficar no ambiente de trabalho, uso de máscara, álcool gel e todas as precauções necessárias, né, numa primeira fase de volta, de retomada. O próprio layout das nossas salas, né, dos nossos postos de trabalho vão sofrer alterações, porque nós temos que preservar, né, garantir a distância mínima entre as mesas, entre os postos de trabalho, então o nosso layout muda também, e com isso nossa ocupação, né, nossa capacidade, né, de poder ocupar nossos ambientes também, dentro e fora, né, dentro do escritório, as reuniões, como nós vamos poder fazer reuniões, de que forma, o uso de máscara o tempo todo, né, obrigatório, enfim, nós precisamos de estar bem orientados para que essa volta, essa retomada, quando for possível, né, que ela seja da forma mais segura possível. E outras orientações, como situações de eventos, situações de viagem, né, máquinas de café, lanches, visitas externas dos fornecedores, como é que vão entrar, como é que vão permanecer no ambiente, até onde pode ir, como pode ir, né? Uso de elevadores, né? Como é que nós vamos fazer? Uso compartilhado de geladeiras, áreas de circulação comum, como é que nós vamos também transitar nessa nossa estrutura física de uma forma segura nesse novo momento nosso, né? E também nossas preocupações fora do ambiente de trabalho, que é no transporte de ida e volta para casa, né? E na nossa própria chegada durante o trabalho, né? Nossos hábitos, né? Que a gente precisa ter mais atenção com isso para garantir a segurança coletiva do ambiente e também os cuidados ao chegar em casa para garantir a segurança dos nossos familiares também. Então a cartilha, ela mais ou menos passa por todos esses itens aqui, ela tem mais conteúdo que esse aqui, eu só trouxe por uma forma de ilustração, mas faz parte da entrega, do pacote de entregas do nosso plano de retomada, que nossos colaboradores também se sintam orientados, né, de uma forma segura e bem prática sobre como isso vai acontecer no momento que for acontecer. Então, gente, no momento, né, eu tinha esse conteúdo para trazer para vocês, e aqui só uma reflexão para todos nós,
porque a mudança é a lei da vida, né? E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro. É uma frase conhecida do John Kennedy, mas que totalmente atualizada, né? Eu acho que não tem experiência melhor para que a gente aplique esse pensamento, essa reflexão do que esse momento que nós estamos passando. Todo momento a gente vê que a gente precisa de olhar para frente o tempo inteiro para não ser pego sem ação, ser pego de forma surpreendida e sem um plano de atuação, né? Então é isso. Eu queria agradecer aí a atenção de vocês também, a audiência de vocês aqui, e colocar aí, levar a palavra para o Rodrigo, por favor. Tá. Bom, obrigado, Simone. Né? Eu quero agradecer a todos, né, que estão presentes aqui, de toda a série até agora, essa é que bateu aí o recorde de público, são quase 900 pessoas, né, um tema muito pertinente, né, que a Simone conduziu com muita maestria. Vamos agora às perguntas, né? Primeiro, assim, o Wagner fez uma pergunta que eu vou me atrever a responder sobre se a teleconsulta também será uma tendência, né, em função dessa nova realidade. Eu acredito, Wagner, que sim. Eu acho que nós do setor, né, nós temos que ter cautela. A gente precisa identificar o que será um hábito de consumo, né, o quanto dessa demanda tem que ser atendida com responsabilidade. A teleconsulta é muito mais do que uma ferramenta de comunicação, né? Ela tem questões de sigilos, de segurança do tráfego de dados, tem prescrição. Então, a gente precisa amadurecer, né? Ver todas as questões de segurança para fazer isso com responsabilidade. Tem desafios da gente conseguir moldar como que vai se dar a remuneração dos profissionais de saúde nesse novo modelo, mas é uma tendência, nós estamos aqui para responder com prontidão a eles, né? Eu acho que o momento é de muita observação, né? Tentar fazer uma leitura mais prudente e reagir com prontidão para a gente não ficar atrás no mercado. O Fábio, Simone, ele te pergunta qual questão para convencer, né, a, as medidas preventivas, planos de contingência, de continuidade, o convencimento assim de alta direção, que normalmente concorre entre né, a verba escassa e os projetos e as demandas são inúmeras. E colocar recursos, energia dentro da gestão de riscos é um trabalho de convencimento que demanda maturidade, né, da gestão das empresas para tomar essa decisão. Qual que é a sua visão sobre isso? De fato, né, Fábio, né, isso é um desafio tanto para nós gestores, mas como a gente até falou aqui durante também a nossa conversa, a maturidade da gestão cada dia mais, né, ela se torna necessária para que encare esses fatos de uma forma realmente com um olhar responsável sobre isso. Gestão de risco, né, é igual aquela situação, é igual seguro de carro, a gente compra para não usar, a gente tem para se resguardar, mas quando a gente precisa, a gente sabe o quão foi bom ter. A gente pode falar isso para você de própria experiência, quando a gente começou o ano passado, né, na Central Nacional, um movimento para fazer um plano de continuidade do negócio. E num ambiente de normalidade, na nossa cabeça não tem nada mais absurdo do que um plano de continuidade de negócio. Por quê? Porque são pessoas que estão se preocupando naquele momento que o céu está brilhando lá fora, o céu está azul, né, sol brilhando e perguntando para a gente assim, olha, aqui na sua área, se o prédio acabar, se o prédio cair hoje, o que tem que ficar de pé para a operação se manter sustentável? E você olha para a cara do rapaz e fala, meu Deus, mas ele está me perguntando isso agora, eu tenho que fazer minha reunião agora, então não tenho tempo aqui para te responder não, até porque a gente entende aquilo naquele momento, que está todo mundo ali na sua zona de conforto, como uma pergunta absurda, por que esse cara está se preocupando se esse prédio vai cair, né? Porque a gente não sabia que um dia um Covid podia chegar, né? E aí hoje, quando a gente para e pensa que
que ainda bem, né, que a gente fez aquilo lá atrás, em julho, agosto, né, de 2019, porque a gente não teve que começar com a página em branco e isso nos propiciou fazer com que 1.600 pessoas fossem para casa, né, e de forma operacional, conseguisse manter a nossa operação atuante, de forma atuante, para que a gente continuasse atendendo o nosso cliente num momento onde o nosso cliente estava mais frágil, né? Onde, por menor que seja a nossa demanda, ou por menor que ela possa chegar, a gente pega o cliente na situação pior da vida dele, no momento de alta importância que a gente tem a nossa prestação de serviço da melhor forma possível. Então, aí onde a gente vê que aquela gestão de risco foi fundamental para a gente chegar aqui onde a gente está. Né? E aí é onde a gente cria energia e gás para continuar e ver valor nisso. Agora, realmente é um desafio, né? As lideranças, as gestões dos negócios, elas precisam sim se dar conta que isso faz parte da segurança do negócio, da sustentabilidade do negócio. E existe uma coisa que esses dias eu ouvi numa live também, porque live, né, gente, agora é o nosso momento de aprendizado também, né, além dos nossos treinamentos e tudo, mas a gente tem que ficar bastante atento a esse ensinamento. Eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, né, as mudanças, a forma da gestão mudar também, ela geralmente vem por três aspectos, três Cs, né, eu ouvi recentemente isso. Ela vem pela convicção de que eu entendo que eu preciso de mudar, então uma liderança, um gestor, ele muda pela convicção que ele viu do tema, que ele precisa de realmente mudar, ou ele vai pela conveniência, é conveniente que eu mude, ou ele vai pelo constrangimento. O constrangimento de não ter mudado antes e agora eu tenho que mudar à força. Né? E aí a gente sabe que muitas organizações realmente não mudam quando poderiam mudar, mudam pela força, pela necessidade extrema da mudança. Então é onde a gente sempre ressalta, né? Vamos fazer essas análises e reflexões em relação ao que tem que ser mudado quando a gente tem tempo. Vamos trocar a telha enquanto a tempestade não vem, porque quando a tempestade vem, o quanto nosso telhado tiver menos furo, melhor é. Né? E aí onde eu acho que realmente é um desafio a gente trabalhar isso na cabeça das gestões, mas eu acho que cenários como esse que a gente vem vivenciando agora e que está vivenciando ajudam nesse aspecto, tá? Infelizmente, assim, a gente precisa às vezes de passar coisas terríveis para dar valor àquilo que a gente não deu lá atrás, né? Isso aí. Simone, a Renata pergunta sobre o conflito, né? Conflito ou não entre as transformações necessárias para fazer frente à pandemia e a LGPD, que é um desafio que estão aí juntos. Exatamente. Isso tem sido um motivo de bastante reflexão nossa e preocupação também, porque exatamente, né, no momento onde as empresas, de forma geral, estavam com seus planos também sendo executados de adequação às exigências da LGPD, a gente é surpreendido também por um trabalho remoto rápido e brusco dessa forma. E às vezes as nossas ferramentas não estavam totalmente preparadas para fazer frente às exigências. E é onde a gente vai precisar de se debruçar sim para fazer todo esse artefato tecnológico que a gente precisa de ter para proteger os nossos dados, nossas bases de dados, nossas informações. Isso é alvo de muito trabalho aqui para nós e também de preocupação. Eu acho que tem que ser de todo mundo, porque aqueles que já estavam mais avançados em relação a isso também estão sendo pegos de uma forma mais tranquila, né, para resolver, e outros não. Outros, nós mesmos, enquanto usuários de ferramentas, observamos aí nesses quanto de ferramenta, quanto de plataforma foi também exposto suas fragilidades, né? A ponto da gente deixar de usar algumas delas também com medo das nossas informações serem expostas. E isso dentro das nossas empresas também funciona assim. Os nossos sistemas, de forma geral, estavam garantidos, né, para trabalhar dentro de um ambiente confinado, dentro de um ambiente ali onde a gente entende que a gente tinha o controle daquela informação, tinha todo um ritual, tinha todo um procedimento, né, de segurança que a gente cumpria. E agora que eu peguei meu notebook e vim para casa, o meu colega fez a mesma coisa, né? Como nós vamos lidar com essa situação? Realmente tem sido foco de estudo e preocupação nossa, Renata, no sentido de a gente agora fazer as adaptações necessárias para essa situação virtual.
Já temos algumas ferramentas também já em vista, né, que é necessário para nós também, e nós estamos, né, continuando o nosso plano de adequação. Ok, Simone. Bom, o Fabrício está perguntando se a CNU tem algum estudo para o impacto da demanda reprimida de procedimentos pós-pandemia. Fabrício, temos sim, a gente construiu logo no começo, né, mas é um cenário de muita incerteza. Nós estamos desenvolvendo um algoritmo preditivo, né, um trabalho que está muito legal. Assim que estiver pronto, a gente vai compartilhar com o sistema. Mas a gente precisa esperar as variáveis, né, que hoje são incertas se materializarem para a gente ir ajustando. Do ponto de vista prudencial, né, é o momento da gente fazer uma revisão aí do segundo semestre, considerando uma sinistralidade muito alta, porque a gente vai ter ações compensatórias para os períodos que ficaram com a suspensão dos procedimentos eletivos ou a redução dos mesmos, né? Muitas pessoas suspenderam procedimentos prudencialmente para não ter que ir ao hospital nesse momento, mas são procedimentos necessários que a gente vai ter que dar cobertura lá na frente, a gente vai ter que estar pronto, né, tanto do ponto de vista de estrutura assistencial, como economicamente para garantir a segurança do nosso beneficiário, né? Então, nós estamos trabalhando com 3 cenários e a cada semana a gente vai fazendo um ajuste fino aqui para ver para qual que a gente está convergindo, né? Mas na hora que o nosso algoritmo estiver pronto e a gente tiver variáveis mais sólidas, a gente vai fazer questão de compartilhar com o sistema Unimed. O Paulo pergunta, né, como que deve ser a relação das empresas de saúde com seus representantes, corretores, né, na ponta diante da nova situação. Eu acho que é uma relação de proximidade, transferindo para a nossa linha de frente, os nossos corretores, toda a responsabilidade que nós estamos imprimindo na nossa gestão agora, né? É o nosso papel acolher o cliente, né? A central é natural que eventualmente pessoas buscam o plano de saúde nesse momento e a gente tem que estar pronto, seguir todos os critérios de validação, de segurança, precificação adequada e muita transparência e proximidade com os corretores, né? A nossa área comercial, o Marcelo Cury e o Gustavo Knupp têm feito eventos, né, de proximidade virtuais com os corretores nesses dias, tornando transparente como que está o momento da empresa, o que está acontecendo, o que espera, dados assistenciais. A gente criou uma linha de comunicar para todos os clientes corporativos, aqueles beneficiários que apresentaram sintomas da Covid, toda a linha de tratamento que a gente está monitorando. Então, é muita transparência e proximidade nesse momento, né? Bom, aqui a gente teve muitas manifestações, viu, Simone, parabenizando a sua apresentação, da Heloísa, do Obrigada a Marcos, vocês. da Ana e da Carla, né? Realmente é um tema Obrigada. que está na pauta do dia de todos nós, né? Gestores na área de saúde. E a Simone fez um trabalho muito legal e a gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês. Não temos mais perguntas, né? Eu vou encerrar a minha fala, a minha participação, mais uma vez agradecendo. São quase 900 pessoas que participaram hoje dessa live. Vamos fazer outras, né? A gente vai pegando os insights de vocês para sempre compartilhar conteúdo de qualidade que seja aderente à nossa realidade. E Simone, passo para você fazer seu encerramento e agradecimento. Obrigada, Rodrigo. Obrigada à equipe aí que também deu todo o apoio para nós, para podermos estarmos aqui com vocês hoje, né, e passar esse conteúdo com vocês. Como a gente falou no início, foi uma reflexão em conjunto aqui, né?
porque o que nós mais temos, então, são as incertezas, mas nas nossas tentativas de avaliação e de direcionamento, que aí nesse momento é muito importante compartilhar, porque o compartilhamento é essa mão de via dupla aí, tanto a gente passa para todos vocês o que nós estamos percebendo e o quanto vocês também passam dentro de cada negócio, cada organização de vocês, o que vocês também estão percebendo, os direcionamentos que estão tomando. Isso num momento onde todos estamos buscando caminhos de eficiência, isso é muito importante. Então, deixo aqui meu agradecimento a vocês também pela presença aqui, por se dispor a vir aqui ouvir o nosso depoimento, nossas reflexões com vocês. Estamos à disposição também para qualquer que precise também de maiores informações sobre o projeto que nós estamos lidando aqui na CNU. Ficamos aqui à disposição. Muito obrigada, viu? Tá. Gente, só um último recado, né? Na sexta-feira, agora, às 13 horas, a gente vai estar promovendo uma outra live que vai ser muito rica, que é a experiência de Portugal durante o Covid-19. Né? Portugal é um país que tem um modelo de saúde exemplar, né? São mais de 30 anos de experiência em atenção integral à saúde. A gente vai ter a participação nessa live do Dr. Henrique Barros, né? Ele é epidemiologista da SNS, Serviço Nacional de Saúde de Portugal. O Dr. Constantino Sheikh Larides, ele é professor, né, de saúde e doutor em saúde pública em Portugal, e a presença do Dr. Alexandre Rusk, nosso presidente aqui na Central Nacional. Então, coloca na agenda aí, sexta-feira, às 13 horas, vai ser um prazer ter vocês de volta aqui. Muito obrigado, até a próxima.